Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um resenha do JP. Depois de muito tempo, decidimos voltar com o projeto aí, voltar com tudo, vídeo todos os dias para vocês. Então aí, o resenha de hoje é sobre o Cruzeiro, sobre a atuação aí de ontem e as atuações que vem tendo o Cruzeiro. Então antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreve aqui no resenha, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que sair aqui e compartilha também com seus amigos, porque eu sei que os seus amigos vão curtir o conteúdo daqui também, beleza? Puxa a vinheta. Bom, bora lá falar do Cruzeiro, então. Hoje é dia 15 de março de 2021 e ontem o Cruzeiro derrotou o Athletic Clube por 1-0. Eu não estou aqui para falar bem do Cruzeiro, apesar do resultado positivo. Eu acho que eu, como qualquer mineiro que assistiu essa partida, viu que o futebol do Cruzeiro não está legal. Obviamente, a gente sabe que é um processo. Não estou falando nada para fazer revolução nenhuma. O Felipe Conceição chegou agora, tem muito a evoluir ainda, mas a gente também sabe que o nível do Campeonato Mineiro é, ou deveria ser, muito abaixo do nível que o Cruzeiro pode tomar como base. O Cruzeiro tinha, mesmo estando na situação que está, o Cruzeiro tinha e tem time para estar ali onde o Galo está no momento, que são 4 jogos, 4 vitórias. Tropeços acontecem? Beleza, que estivesse com 10 pontos. Enfim, eu não vejo a temporada, e não só os resultados em si, porque os resultados às vezes acontecem em tropeços de fato, mas eu não vejo as atuações do Cruzeiro como inspiradoras, aí, como motivadoras para o torcedor do Cruzeiro. Se a gente traçar uma linha aí desde o início do campeonato, o Cruzeiro jogou primeiro com o Uberlândia, onde talvez tenha sido o melhor jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou 1-1, só que aí eu não acho que foi o melhor jogo em decorrência do futebol do Cruzeiro, mas sim do futebol do Uberlândia, porque o Uberlândia abriu 1-0 e do 1-0 para frente o Uberlândia simplesmente fechou a casa, se retrancou. Então deu uma ideia de que o Cruzeiro estava massacrando, de que o Cruzeiro estava em cima, de que o Cruzeiro agora tinha um novo modelo de jogo avassalador, e não foi bem assim. O Cruzeiro até tentou criar mais, o Uberlândia deu oportunidade para o Cruzeiro criar, e o Cruzeiro mesmo assim só conseguiu o gol lá no finalzinho da partida. Então, de fato, o Cruzeiro não conseguiu impor seu ritmo e saiu com um empate contra o Uberlândia, o que já é muito ruim. Aí depois o Cruzeiro pega a Caldense, perdeu para a Caldense. Complicadíssimo, né, se jogar no Mineirão com a Caldense. Não sei há quanto tempo que isso não acontecia. O Cruzeiro vai jogar no Mineirão com a Caldense e perde. Isso muito complicado mesmo, de fato. Aí depois o Cruzeiro pega o RT, foi um bom jogo, né, entre aspas. O futebol não foi tão legal, mas o RT é um time que dá muitos espaços, então o Cruzeiro vai lá e ganha de 2-0 com um gol no final. E aí depois o Cruzeiro vai lá e jogar com São Raimundo em Roraima, o que para mim foi o absurdo dos absurdos, ver a conformidade que hoje o torcedor cruzeirense se encontra. Eu nunca tinha visto tanto torcedor cruzeirense. Não estou falando que não tem que comemorar, lógico que tem que comemorar a classificação, mas feliz com 1-1 com São Raimundo. Sabe, sei lá, eu acho que chegou num ponto que a torcida do Cruzeiro mudou, sabe, aceita certas coisas que não deveriam ser aceitadas. O Cruzeiro está na situação que está aí, eu acho que agora já está na zona de classificação do Mineiro, mas enfim, estava fora da zona de classificação do Mineiro, e a torcida estava achando, entre aspas, normal. O que não é culpa da torcida, o time fez parecer que isso é normal. Chegou no final do ano passado, o Cruzeiro ainda tinha chance de subir para a Série A, perdeu para o Oeste no Independência, e isso era, entre aspas, normal. Quando que é normal o Cruzeiro perder para o Oeste, lanterna da Série B, no Independência? Enfim, nesse ponto que eu estou querendo chegar, entendeu? A conformidade que o Cruzeiro gerou na torcida. Todo mundo já acha, mas é o Cruzeiro, isso é normal. E não era para ser normal. Essa é que é meu questionamento. Aí o Cruzeiro vai em Roraima, faz um jogo horrível contra o São Raimundo, mereceu perder, inclusive, vamos ser honestos, o Cruzeiro mereceu ser eliminado. O São Raimundo teve chance até de fazer o segundo gol enquanto estava 1-0, numa vacilada lá que o Cruzeiro empatou o jogo. Então, enfim, para mim, o Cruzeiro mereceu ser eliminado do São Raimundo, conseguiu a classificação, jogou a culpa do jogo ruim no gramado, e aí vai jogar
num gramado tapetão maravilhoso contra o Atlético e faz um jogo pífio. O jogo do Cruzeiro contra o Atlético foi horrível, venceu, excelente, 3 pontos. Se é essa a mentalidade, ok. Mas eu acho que se a mentalidade é resultado acima de qualquer coisa, o técnico não tinha que ser o Felipe Conceição. O Felipe Conceição é o técnico que preza pelo futebol bonito, pelo futebol para frente. Um questionamento que fica, inclusive, se é essa a mentalidade que o Cruzeiro precisa agora. Mas, de qualquer forma, se o técnico é o Felipe Conceição, que preza por isso tudo, na minha visão, a mentalidade não pode ser resultadista só. A gente tem que analisar o futebol que o time apresenta. Por quê? Porque agora o resultado veio. Mas será que o resultado vai vir a qualquer custo na Série B, que é onde o time de fato precisa? Então, assim, vamos falar do futebol do Cruzeiro ontem, nós vamos falar de um jogo horrível. A grande chance do jogo foi a cabeçada do Louco Abreu no início da partida, que foi no travessão. Tirando isso, o jogo foi horrível, não teve chance para lado nenhum. Até o gol do Cruzeiro foi um pênalti infantil do jogador do Atlético, porque o Marcelo Moreno muito provavelmente não ia conseguir nada daquela jogada, não iria fazer o gol. Depois o próprio Marcelo Moreno quase foi expulso da maneira infantil, só não foi porque o árbitro de fato não viu a gravidade do lance, porque deveria. Então, enfim, um jogo horrível, um futebol muito abaixo da crítica, e o meu questionamento que fica é o quão normal isso é hoje. Obviamente, é outra realidade, o Cruzeiro hoje vive outra realidade, mas como que em tão pouco tempo se naturalizou o fato do Cruzeiro jogar esse futebol, o fato do Cruzeiro passar vexames, o fato do Cruzeiro perder, empatar com times pequenos, com times que nunca deveriam empatar ou ganhar do Cruzeiro dentro de casa. Enfim, o exemplo que eu citei do Oeste, perder para a Caldense no Mineirão, e achar normal. Tipo, eu não vi nenhum fuzuê, obviamente tem revolta, mas eu não vi nada muito grande pelo fato do Cruzeiro ter perdido da Caldense no Mineirão. O que para mim é no mínimo estranho, porque eu ainda não consegui, mesmo o Cruzeiro um ano na Série B, o Cruzeiro na situação que está passando aí, pela crise que está passando, eu ainda não consigo olhar para esse jogo e falar, pô, é normal, né? O Cruzeiro está no nível da Caldense hoje. Eu não consigo imaginar dessa forma, mas o que me assusta é como isso já está natural entre a torcida do Cruzeiro e as outras torcidas, inclusive, como já naturalizou o fato do Cruzeiro estar no nível desses times, sabe? Então, assim, eu acho complicado, eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que refletir e pensar se como esse início, né, do ano está sendo levado, apesar do time estar classificado na Copa do Brasil, no momento está no G4 do Mineiro, mas eu acho que ainda precisa de ajustes e precisa de uma nova mentalidade. Eu acho que a mentalidade que está rodando na cabeça aí dos jogadores, dos torcedores, enfim, de todo mundo lá no Cruzeiro, não é a mentalidade que deveria ter um torcedor, jogador ou diretor do Cruzeiro. Mas, enfim, esse é só meu questionamento. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Eu quero que vocês aí deixem a opinião de vocês nos comentários, onde você discorda de mim, onde você concorda comigo. Também quero que deixe seu like, se inscreva aqui no Resenha e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Um abraço para todos e valeu!